Imagina só, uma pessoa, do nada, simplesmente pega fogo e vira cinzas. Parece coisa de filme de terror, né? Mas e se existissem centenas de relatos disso ao longo da história? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça nesse mistério da combustão humana espontânea para descobrir a verdade, que é bem chocante, por trás do mito. Olha, isso aí não é fala de um roteiro de terror, não. É uma citação real, tirada direto de um relatório da polícia. Como é que uma coisa dessas, tão bizarra, pode acontecer no mundo real? É isso que a gente vai desvendar. Vamos começar com o caso de Mary Reeser, lá em 1951. A cena era inacreditável. O que encontraram dela, basicamente, uma pilha de cinzas na poltrona, um pedaço do pé ainda no chinelo e o tal crânio encolhido. Mas o mais doido é o que estava em volta. O quarto estava praticamente intacto. Os jornais ali do lado nem sequer chamuscados. O negócio foi tão esquisito que o FBI foi chamado e eles ficaram de queixo caído. Isso simplesmente desafiava tudo o que se sabia sobre como o fogo se comporta. O caso da Mary Reeser chocou todo mundo. Mas, isso não era novidade, não. Longe disso. Esse mistério, essa, digamos, questão ardente, já vem de séculos. E a linha do tempo é impressionante mesmo. A gente está falando de casos registrados desde o século XV. Mas uma das coisas mais curiosas é que até o famoso escritor Charles Dickens era fascinado por essa ideia. Ele não só usou a combustão espontânea para matar um personagem no livro dele, Bleak House, como também defendeu a ideia com unhas e dentes contra os críticos da época, citando dezenas de casos que ele dizia serem reais. Dá para acreditar? E o padrão é quase sempre o mesmo, é isso que é mais bizarro. O corpo é destruído, mas o lugar em volta, quase nada acontece. Fica a pergunta no ar, né? Como é que um fogo pode ser tão poderoso a ponto de incinerar ossos, mas ao mesmo tempo tão contido que não queima nem a cortina que está logo ali do lado? Simplesmente não faz sentido. Então, o que raios está acontecendo aqui? É nesse ponto que a ciência entra em jogo para tentar resolver esse quebra-cabeça de fogo e carne. E aqui está o grande problema para a ciência. Nosso corpo é basicamente uma bolsa d'água. Mais de 60% é água. Para se ter uma ideia, um crematório precisa de temperaturas acima de 800 graus por horas para fazer o serviço. Então a pergunta que não quer calar é como um corpo vira o seu próprio crematório sem ter nenhuma fonte de calor óbvia por perto. E claro, na falta de uma resposta científica, a imaginação do povo voou longe. Tinha de tudo. Castigo divino, claro. Pessoas que bebiam demais e ficavam inflamáveis por dentro, sabe? Chegaram até a inventar uma partícula subatômica, o tal do pyroton, só para tentar explicar o inexplicável. A criatividade humana é uma coisa fantástica, né? Isso tudo nos leva de volta àquela questão central. Como é que um corpo, que é feito principalmente de água, vira a sua própria fonte de combustível? A resposta, olha, não tem nada de sobrenatural. É ciência. Uma ciência até que bem simples e, convenhamos, um pouquinho nojenta. E a resposta para esse mistério tem um nome: efeito pavio. E, podem acreditar, esse conceito muda tudo. Pensa numa vela. Agora, vira ela do avesso. É basicamente isso. O combustível não é a cera por fora. O combustível está dentro. É a nossa própria gordura corporal. E o pavio? Bom, o pavio são as roupas que a pessoa está vestindo. O processo é meio sinistro, vamos ser sinceros. Geralmente começa com uma coisinha pequena, tipo um cigarro que cai na roupa. A roupa, que é o pavio, começa a queimar. O calor dessa queima derrete a gordura corporal que fica logo embaixo da pele. E essa gordura, que é o combustível, vira líquida e encharca a roupa. A partir daí, o corpo começa a queimar bem devagarzinho, de dentro para fora. E isso pode levar horas e horas. Ok, a teoria faz muito sentido, né? Mas na ciência, teoria não basta, é preciso ter provas. Então, como é que se testa uma ideia dessas? Lembram do caso da Mary Reeser, lá do começo? Pois é, o FBI, depois de muita investigação, chegou a uma conclusão. A suspeita é que ela dormiu com o cigarro aceso. O cigarro acendeu a roupa e o efeito pavio fez o resto. O próprio relatório oficial deles diz, com todas as letras, que no corpo há gordura e outras substâncias inflamáveis suficientes para resultar na combustão quase completa. Ou seja, nada de maldição, nada de paranormal, ciência pura. E as provas não pararam por aí. Uma cientista forense, a doutora Angie Christensen, foi além. Ela fez experimentos usando tecido humano de verdade. E ela confirmou que a gordura humana realmente sustenta um fogo lento e localizado. Mas a grande sacada da pesquisa dela foi sobre os ossos.
Ela descobriu que ossos mais frágeis, com osteoporose, que é algo comum em pessoas mais velhas, esses ossos incineram muito mais fácil. E isso finalmente explicou por que os corpos viravam cinzas. Foi a peça que faltava no quebra-cabeça. Mas a prova definitiva, aquela para não deixar dúvida, veio de um experimento que foi até televisionado. Um cientista usou um porco, que tem uma distribuição de gordura bem parecida com a nossa. Ele enrolou o porco no cobertor, iniciou uma pequena chama e esperou. O resultado, horas depois, o tronco do animal estava totalmente consumido, mas as extremidades, como as patas, estavam quase intactas. Era exatamente o cenário encontrado nas investigações. Agora, a gente vai ver como isso se aplica a um caso real. E aqui vai um aviso importante. As imagens a seguir são fortes e podem ser bem perturbadoras. Esse é o resultado trágico. Um senhor de 80 anos. A investigação descobriu a causa. Ele estava usando roupas de nylon para se manter aquecido e se aproximou demais de um fogão a lenha. O nylon, que é super inflamável, serviu como pavio perfeito e o resto foi o efeito pavio. Ou seja, um acidente comum, mas com uma consequência absolutamente terrível. Bom, então a gente viu as histórias, a ciência, as provas. Chegou a hora de juntar todas as peças e finalmente resolver esse mistério. Então vamos amarrar as pontas. Aquele mistério do corpo virar cinzas é a queima lenta, que dura horas. E o quarto que não pega fogo é porque o fogo fica ali, localizado, e em baixa temperatura. As mãos e os pés que sobram é porque ali tem menos gordura, menos combustível. E o tal do acelerador misterioso? Não tem mistério, o próprio corpo é o acelerador. De repente, tudo aquilo que parecia bizarro e impossível agora faz todo sentido. No fim das contas, a grande verdade é que a combustão não é espontânea, sempre tem um gatilho, uma fonte de ignição. Mas o efeito, a combustão humana em si, isso é terrivelmente real. O mito foi por água abaixo, mas a realidade continua sendo de arrepiar. E isso faz a gente pensar, quantos outros mitos assustadores que a gente joga na conta do sobrenatural não estão por aí, só esperando uma boa explicação científica para serem desvendados, né? Fica aí a pergunta para a gente refletir. Valeu por acompanhar esta análise.